fiscal lá da Lei 6.830 de 80, com aquela ação prevista no artigo 3º. Então, veja que quando a pessoa é condenada apenas à pena de multa, né, que é uma das penas previstas, nós temos 3 tipos de pena, né, a pena privativa de liberdade, lá do artigo 32 do Código Penal, a pena restritiva de direito, do artigo 42 do Código Penal, e a pena de multa, lá no artigo 49. Só que a pena de multa é uma dívida, né, que a pessoa adquire com o Estado, então não tem como, ninguém é preso por dívida no Brasil, a não ser naquele caso previsto no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, e aí temos aquela divergência. Quando for a análise do direito positivo, o ius positivismo, né? Positivar uma lei é colocar no papel e colocar na parede para as pessoas lerem e se tornarem obrigadas a cumpri-la. Isso é o direito positivo. Então, a Constituição Federal prevê 2 tipos de multa de prisões civis. Ou no caso de não pagar os alimentos, né, conforme prevê o artigo 1694 da Lei 10.406 de 2002, ou se não, e o procedimento formal do artigo 528 da Lei 13.105 de 2015, ou se não, o depositário infiel, aquele que o juiz determina que ele passará a ser depositário de algum bem e a pessoa some com o bem, torna-se, então, um depositário infiel, né? Sai de depositário fiel e passa a ser infiel. Aí o juiz poderá mandar prendê-lo, né? Só que não poderá mais em função de uma decisão jusrealista, né? Que é a súmula vinculante número 25. Súmula vinculante número 25 proíbe a prisão do depositário infiel com base no que prevê o artigo 7º do decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, nós temos aí hoje essa modificação no artigo 51 quanto à consequência do não recolhimento da multa, que agora, primeiro, será essa sentença, uma vez que transitada em julgado, a sentença do artigo 381 do Código de Processo Penal, então será executada perante o juízo da execução penal e não mais da execução fiscal, não é verdade? Temos também lá no artigo 91A, muito interessante isso, que é a questão do confisco, né? O que é o confisco? No ordenamento jurídico brasileiro, nós temos 2 situações de confisco, ou tínhamos, né? A primeira do artigo 91 do Código Penal, que o Estado pode confiscar os produtos ou instrumentos do crime, né? E também lá no artigo 243 da Constituição Federal, quando forem encontradas aí plantas psicotrópicas nas propriedades, né? E também houver indícios de prática de crime, como é que é, condição análoga de escravo, ou redução à condição análoga de escravo, um crime previsto no artigo 149 do Código Penal. Nesses 2 casos, a terra poderá ser confiscada, no caso do artigo 243 da Constituição Federal, e o produto ou instrumento do crime poderá ser confiscado, um apartamento comprado com dinheiro do tráfico, por exemplo, poderá ser confiscado pelo Estado. Está previsto no artigo 91 do Código Penal. E agora surgiu aí com a Lei 13.964 de 2019, o confisco um confisco um pouco diferente, mas que tem fundamento, né? Como prevê o artigo 91A, toda aquela sentença que for com período, pena aplicada, né? Com mais de 6 anos de pena, será verificado pelo Ministério Público, nos termos do parágrafo 3º do artigo 91A, a compatibilidade ou não entre aquilo que a pessoa ganha e aquilo que ela tem, né? Então, se a pessoa ganha R$1.000 por mês e tem iates, tem aviões, tem não sei o quê, então essa parte será confiscada por incompatibilidade. Isso está no artigo 91A do Código Penal como consequência, né? Consequência exatamente do que prevê a forma de confisco naquelas penas maiores de 6 anos. Então, a pena tem que ser superior a 6 anos, aí o Ministério Público vai fazer, logicamente, garantindo-se aí o contraditório e a ampla defesa, aquele que for demandado por incompatibilidade,
como prevê o parágrafo 2º do artigo 91A do próprio Código Penal. Então, é interessante isso, porque a pessoa tem a oportunidade de demonstrar como é que ela adquiriu, né, esses bens fora das suas possibilidades econômicas, não é verdade? Então, essa previsão está no artigo 91A do Código Penal. Também temos lá no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 84, a substituição. Antes era aquelas frações, né? 2/5, 1/5, tivemos aquele habeas corpus 89.959, 82.959, que originou a lei 12.464, né? Ou 600, não, 464, a lei que trouxe aí a possibilidade de progressão de regime dentro daqueles regimes previstos no artigo 33 do Código Penal, quando na pena privativa de liberdade, né, o regime fechado, aquele que a pessoa fica presa numa cela de 6 metros quadrados, conforme prevê o artigo 88 da Lei 7.210 de 84, a pessoa, então, ficará no regime fechado. Passado um tempo, no caso 1/6 ou 2/5, no caso desses crimes hediondos, aí o 3/5 ser reincidentes e tal, então a pessoa progrediria ou progredia, né? Progredia para o regime semiaberto. Ele não sai da tutela do Estado, continua preso, mas ele vai trabalhar numa colônia agrícola ou uma colônia industrial. E aí, passado mais esse tempo, 1/6, ou passado, quando passava aí 2/5, ou passava 3/5, etc., ele ia para o regime aberto. Aí sim, ele ia trabalhar durante o dia e à noite ele iria dormir lá na casa do albergado, né, como prevê o artigo 94 da Lei 7.210 de 84. Então era assim, né, a transposição, a progressão ou regressão de regime era entre o fechado, semiaberto e aberto, fechado, semiaberto e aberto. Agora mudou, agora é uma porcentagem. Então a pessoa o mínimo que tem para progredir tem que cumprir 16% da pena. Então tem 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70% naqueles casos aí de reincidência por crimes hediondos, né? Como prevê lá no artigo 112 da Lei 7.210 de 84, passou-se então a considerar a porcentagem. Então, hoje se calcula o primeiro item, o item objetivo, a porcentagem. Logicamente que tem o item subjetivo, que é o comportamento, né? Não está devendo conta para o Estado, etc. Então, isso é o que prevê o artigo 112 da Lei 7.210 de 84, lá no artigo 12. E o artigo 116 traz aí a possibilidade da prescrição. O que é prescrição? O Estado tem um tempo para aplicar uma pena, né? Se a pessoa comete um homicídio, conforme prevê o homicídio lá do artigo 121 do Código Penal, prevê uma pena cominada de até 20 anos, né? Então, o Estado tem até 20 anos para aplicar uma multa nessa pessoa, para aplicar uma sanção nessa pessoa. Então, o que prevê o artigo 109 nas penas cominadas e no artigo 110 nas penas aplicadas, né? Então, nós temos aí um prazo. Passado esse prazo, o Estado não pode fazer mais nada. Então, o que acontece? Na verdade, existia algumas malandragens, né? Por exemplo, embargos de declaração, que é um recurso quando há alguma ambiguidade, alguma omissão, alguma coisa que não está bem explicada, conforme prevê o artigo 619 do Código de Processo Penal, isso leva muitos anos para ser julgado aí nos tribunais superiores, e isso interrompia a prescrição, na verdade, não interrompia a prescrição, não interrompia, então continuava contando. Quando saía o resultado dos embargos, já estava quase vencendo o prazo lá da prescrição, do artigo 109 do Código Penal, e aí o Estado não conseguia mais aplicar uma sanção nessa pessoa. Assim como também os recursos para os tribunais superiores, né? Seja lá o recurso extraordinário para o STF, com base no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, seja o recurso especial para o STJ, nos termos do artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, que hoje, logicamente, pelo que prevê o artigo 637 do Código de Processo Civil,
da Lei 13.105 de 2015, eles não têm mais efeito suspensivo, então continua contando tempo. Então veja que hoje vence, né? Hoje não suspende mais o prazo, né? E não suspendendo o prazo, vai continuar correndo, né? Só que quando for